Obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor, como vento impetuoso, como fogo abrasador. Estamos sobre terra santa, reverência e muito amor. Esta obra é decisiva, vigilância e destemor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo hão de apagar este ator. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Esta causa é do Senhor. Esta causa é do Senhor. Saudações a todos meus irmãos, no precioso nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Quero compartilhar com vocês este tema baseado nesta pergunta: como alguém pode saber sua posição correta no corpo de Cristo? Mensagem, perguntas e respostas, número 12, e mensagem, a posição de um crente no corpo de Cristo. A Escritura encontra-se em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao 11. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de cooperações, mas o mesmo Deus que opera tudo, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernimento, o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente cada um como quer. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, apenas o primeiro. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Aí então vem a pergunta: como alguém pode saber sua posição correta no corpo de Cristo? As pessoas se perguntam: para que eu estou aqui na Terra? Qual a minha função? Qual o meu papel? Mas o crente também tem esta mesma pergunta: como alguém pode saber sua função, sua parte, sua posição correta no corpo de Cristo? Diz o profeta na mensagem Perguntas e Respostas: esta é boa, muito boa. Como esta seria o tipo de pergunta entre muitos de nós aqui nesta noite? Como saber corretamente? Agora, eu presumo que este irmão deseja saber qual posição, o que em Cristo, que
parte de Cristo eu represento. Agora, por exemplo, eu diria assim, irmão, para lhe dar a melhor resposta que sei, sua posição é em Cristo, lhe é revelada através do Espírito Santo. Então, se você deseja saber se é o Espírito Santo ou não, descubra se ele está abençoando o que você está fazendo ou não. Se ele está abençoando, então é ele. Se ele não está abençoando, eu realmente penso que isto é assim. Satanás, se ele pode conseguir alguém para agir daquela forma e então enganá-los, isto é simplesmente o que ele deseja fazer. Então o mundo inteiro aponta seu dedo bem ali. Alguém acha que tem um dom de falar em línguas e de interpretação, outros têm o dom de cura divina, outros têm estas coisas como... Às vezes eles estão enganados nestas coisas, veja. Às vezes eles pensam que não tem isto quando tem. Então isto é muito traiçoeiro. Então sempre faça isto, irmãos. Seja quando for que você sentir que você tem que fazer uma coisa, primeiro descubra se é escriturístico para fazê-lo. Se está nas escrituras, não apenas escrito em um lugar, mas quero dizer completamente escriturístico através da Bíblia, para você fazer a sua posição. Digamos, se você é um evangelista, pastor, professor, profeta, seja lá o que for, que Deus pode ter te chamado para ver você, ou se você tem o dom de línguas, o dom de interpretações, qualquer dom, qualquer tipo dos 9 dons espirituais na igreja, e os 4 ofícios espirituais da igreja, qualquer posição, primeiro veja se Deus chamou. Quem revela nossa posição no corpo de Cristo? Então nós vimos aí na mensagem perguntas e respostas que é o Espírito Santo que tem que revelar isso a você, não é o pastor. A sua posição no corpo de Cristo, primeiramente é revelada a você pelo Espírito Santo, e então pelo pastor, e então pela igreja. Mas isso tem que vir primeiro no teu coração. É você o primeiro a saber disto. Como saber se é o Espírito Santo que está realmente nos chamando? E como saber que é Deus que está falando ao nosso coração? Que é Deus que está nos chamando? Que é Deus que está nos cobrando? Se aquilo que iremos fazer, se Deus irá nos abençoar naquilo. Ou se aquilo que estamos fazendo, que já começamos a fazer, se Deus está nos abençoando naquilo. Se Deus não está te abençoando naquilo, então há um perigo de você estar fazendo algo sem a vontade de Deus. Porque quando é a vontade de Deus, Deus vai abençoar aquilo e vai prosperar aquilo. Se é Deus. O elemento do tempo e da vontade de Deus. Agora nessa mensagem, diz o profeta, a posição de um crente no corpo de Cristo. A coisa principal é, se pudermos descobrir a que porção de tempo de nossa vida pertence à palavra de Deus. Deus estabelece tempos e limite de tempo. E então todas as obras desse tempo, muitos deles antes da vinda do Senhor Jesus, houve muitas coisas falsas se levantarem e disseram, este é o Messias, isto é, muitas coisas falsas sucederam de acordo com as Escrituras, pouco antes da vinda do Senhor Jesus. E as pessoas tentam fazê-lo por si mesmo. Eles tentam fazer a palavra de Deus se encaixar em seus programas. Mas isso, vocês o têm ao contrário. Vocês têm que se enquadrar no programa de Deus. Que nós vemos que isso é a verdade. Agora Moisés, quando ele esteve aqui, sabendo que Deus tinha feito uma promessa, que ele ia libertar os filhos de Israel, bem, Moisés, sabendo que ele foi chamado para esse propósito, agora quando você tem um chamado de Deus, isso não significa que você acabou de saltar para a direita, para fora, e que você está fazendo a vontade de Deus. Você tem que encontrar a vontade de Deus, o tempo de Deus para fazê-lo.
outra pepita que o profeta de Deus deixa para nós bem aqui. Nós temos que saber se é a vontade de Deus e o tempo de Deus para fazer aquilo. Esses dois elementos, temos que saber se é a vontade de Deus e o tempo de Deus. Porque nós temos que se enquadrar no programa de Deus. Nós temos que se enquadrar no programa de Deus. E o programa de Deus é a sua palavra. Nossa posição tem que estar de acordo com o seu programa. No programa de Deus e no tempo de Deus. Deus, no seu próprio tempo, se revela ao crente. Moisés pensou, bem, os filhos de Israel agora compreenderão que eu sou o libertador. Então ele começou a fazê-lo. E ele matou um homem, e ele descobriu que os filhos de Israel não entenderam. Então Moisés perdeu todas as suas esperanças e todo o poder que ele tinha, pensando que a liberdade não era para os filhos de Israel. Ele havia perdido todos os pensamentos de liberdade, até que Deus o encontrou um dia na sarça ardente, e então quando veio exatamente o tempo de Deus, então ele revelou os seus planos a Moisés. Aleluia, Senhor! Quando chega o tempo certo, meu irmão, então a Deus em primeiro lugar. Tem que vir o tempo certo. Nós vamos continuar nesta mensagem. Eu quero parar bem aqui. Nós temos que chegar no tempo certo. Não adianta a gente querer dar um passo maior. Temos que dar o passo de acordo com o tempo de Deus. Não temos que nos afobar, nos agoniar, como diz o paraense. Às vezes nos afobamos para cumprir a promessa de Deus e acabamos quebrando a cara. Então, temos que chegar exatamente no tempo de Deus. E quando chega no tempo de Deus, Deus ele revela a coisa como tem que ser. Aleluia. Glória a Deus. Ó, meu irmão, se Deus tem revelado sua posição, se Deus tem revelado isso, não vai ter nada que vai tirar isso de você. E não vai ter opositores, não vai ter oponentes, não vai ter perseguidores, invejosos, porque Deus ele vai te capacitar. Não adianta nós queremos buscar aquilo e aquilo outro se nós não tivermos o principal. E o principal o irmão Brana fala nesta mensagem, é o Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos. Daremos continuidade neste assunto sobre a posição de um crente no corpo de Cristo. Como saber a nossa posição? Que o Senhor nos abençoe com esta pequena palavra. No nome de Jesus. Amém.